Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E estamos com muitas novidades, muitas atualizações. Por quê? Porque eu sumi mais ou menos por uns 4 meses, né? Desculpa, acho que foi mais uns 5, não? Enfim, sumi, porque estava terminando a faculdade de letras. Glória a Deus, terminamos, fizemos o TCC, amém, agora é só colação de grau. Estávamos terminando o TCC, estávamos terminando a faculdade, estávamos terminando o último estágio da faculdade, glória a Deus. E aí, eu me propus a falar sobre os livros que eu estava lendo. Eu terminei um, engatei no outro, que inclusive é da faculdade, por causa do TCC. Engatei no outro, engatei em outro também. Ao todo, eu tô lendo, tirando a Bíblia, né? Porque é dever de todo cristão ler a Bíblia. Mas acho que eu tô lendo 4 livros ao mesmo tempo. E aí eu terminei um, e aí eu falei, eu tenho que falar desse livro. Claro que eu vou falar de todos, mas eu tenho que falar deste, porque ele é algo assim, muito necessário para nós cristãos atuais e jovens também que estão entrando agora para a igreja, jovens que já nasceram na igreja, mas agora estão ali tomando conhecimento sobre as coisas do Senhor. Ele é um livro assim muito importante. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo desse vídeo, que é Você Já Leu?, eu gostaria também de falar que estamos gravando do tablet, gente, porque eu fui gravar do meu celular, como diz a minha irmã, do meu pocket. Fui gravar do meu celular, a câmera não tá funcionando, não quis abrir. Apertei várias vezes para funcionar, ela falou, não quero trabalhar. E aí estamos filmando do tablet. Inclusive, acho que eu coloquei enquadramento automático. Aí vocês estão vendo que ele está se mexendo, né? Tecnologia avançada, né, gente? Dá licença. Enfim, vamos para o conteúdo deste vídeo, que é sobre ele. Um livro assim que, gente, ele tem um título muito bom. Um título muito bom que eu digo até que parece muito com Deus que destrói sonhos, que é um título assim impactante, né? Nos faz refletir, nos faz ter curiosidade de ler. E o livro é Garota Gay, Bom Deus, da Jake Hill Perry. Eu não sei como se pronuncia o nome dessa diva, mas ó, ela é maravilhosa. Ela se assume gay, ela se assume lésbica, ali com, eu não lembro mais ou menos com quantos anos de idade, e aí ela vai contando a trajetória dela dentro dessa identidade, né? Ela conta sobre o relacionamento homoafetivo dela, tal, e até ela conhecer de fato a Cristo, e aí deixar essa identidade que antes a definia e agora seguir com a identidade de cristã. E aí eu não vou me atentar muito à história dela em si, ao testemunho dela. Vou trazer alguns trechos do livro dela que foram assim impactantes. E o primeiro trecho que eu indiquei aqui, ó, tinha mais papeizinho, mas eu falei, vai tomar muito tempo e eu sou muito tagarela, então vamos direto ao ponto. O primeiro trecho que eu destaquei é um trecho em que ela tem aquele despertar do Senhor de que o relacionamento que ela vive não é um relacionamento santo, não é um relacionamento em que o Senhor está presente, não é um relacionamento que o Senhor aprova, que é um relacionamento homoafetivo, né, com outra mulher. E aí ela fala um pensamento que todos nós temos quando vemos um caso semelhante a esse. E quem vai querer viver deste jeito? Ter um relacionamento com um homem em nome de Deus? Porque, de fato, né, quando as pessoas saem da identidade ali de gay, de lésbica e tal, as pessoas acham que elas necessariamente têm que ter um relacionamento com o sexo oposto. E quando o Senhor nos chama, quando o Senhor chama as pessoas para a sua luz, quando o Senhor chama as pessoas para caminhar com Ele, Ele não chama as pessoas para ter um relacionamento heterossexual, um relacionamento que vá acabar em casamento. O Senhor está chamando para a caminhada de fé, para se tornar filhos. E é isso que ela vai falar no parágrafo seguinte. Agora sei o que naquela ocasião eu não sabia. Segura aí, gente. Deus não estava me chamando para ser heterossexual. Ele estava me chamando para si mesmo.
ele estava me chamando para si. A escolha de abandonar o pecado e assumir a santidade não era sinônimo de ser heterossexual. Quer dizer, o Senhor estava chamando para ter um relacionamento com Ele. Entendeu? Abandonar tudo, deixar tudo, negar a si mesmo e vem comigo. Você agora vai ser minha filha. O relacionamento que antes você vivia, agora você não vive mais. E a minha câmera tá se mexendo e não dá pra parar. Então o Senhor não estava chamando ela basicamente para um relacionamento hétero, estava chamando ela para si mesmo, para se tornar filha dele. E é isso que muitas pessoas devem pensar, né? Que o Senhor não chama elas para ter um relacionamento que vai acabar em casamento, que um casamento hétero, tal, com sexo oposto. O Senhor está chamando eles para a caminhada. E só. Futuramente pode haver um casamento com sexo oposto? Pode. Meu celular ressuscitando aqui. Pode, com certeza. Futuramente, uma mulher que antes estava em um relacionamento com uma mulher pode acabar se casando, sendo feliz, construindo uma família com um homem? Com certeza. Da mesma forma como um homem que antes se relacionava só com homens, era publicamente gay. Vivia aquela vida, tal, estava engatado no relacionamento, era até às vezes casado com um homem. Ele pode abandonar essa vida, abandonar essa identidade e anos depois se casar com uma mulher, constituir família com uma mulher e ser plenamente feliz com ela? Pode, entendeu? É isso muitas vezes que acontece? Não. Isso é uma questão necessária para entrar no céu? Não. Entendeu? Não é como se o Senhor fosse te chamar para o caminho dele, você morre e tal, e... peraí, você disse que era gay, né? E veio para meus caminhos, mas não se casou com uma mulher? Não pode entrar. Entendeu? Isso não é um requisito para ser salvo. Quer dizer, uma pessoa que antes vivia da identidade gay, vivia uma vida lésbica e tal, ela aceita Cristo e ela nunca se casar, tá tranquilo, ela vai ser salva do mesmo jeito, porque a chamada de Cristo não é para casamento. A chamada de Cristo para nós é viver um relacionamento com Ele, somente com Ele. E aí, este é um ponto que a Jack ela vai falar no finalzinho do livro, que eu achei, inclusive fiz um post falando sobre esse trecho, sobre o trecho todo do livro, no meu Instagram, foi incrível. E aí ela continua. Ao me tornar santa como ele é santo, eu não seria milagrosamente transformada em uma mulher que não gosta de mulheres. Eu me transformaria em uma mulher que ama a Deus acima de qualquer outra coisa. Se porventura acontecesse um casamento, ou se ficar solteira fosse o meu destino, quer dizer, um casamento ou ficar solteira fosse o meu destino, ele queria garantir pela obra de suas mãos que tanto uma situação quanto a outra seria vivida diante dele. No momento em que Deus me chamou, não era para encontrar um homem para amar, nem para viver como se minha atração sexual não fosse real. Era para amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, quando o Senhor chama essas pessoas, quando o Senhor chama o ser humano que tem uma atração sexual pelo mesmo sexo, o Senhor não está chamando ele necessariamente para um casamento hétero. O Senhor não tá chamando ele pra, agora você tem que se casar com uma mulher, agora você tem que se casar com um homem. Não, o Senhor tá chamando para amá-lo sobre todas as coisas. E é isso que a mensagem da cruz é loucura, né? Porque, cara, enquanto o mundo fala, você tem que fazer tudo aquilo que você tem vontade, você tem que colocar a sua felicidade acima de tudo, a Bíblia nos fala para amar a Cristo sobre todas as coisas. Sobre até mesmo você, entendeu? É você se colocar de lado e agora dar prioridade ao Senhor. A mensagem da cruz é loucura, gente. É muita loucura.
só realmente quem entende, quem permite que o entendimento seja aberto, consegue compreender o quanto essa mensagem é louca e maravilhosa. É incrível. Vamos continuar com outro ponto 2 agora. Segundo ponto, galera. Esse ponto é maravilhoso. Gente, esse ponto eu posso falar até sem olhar. Gente, um dia depois dela ter encontrado Cristo no quarto dela, tal, ela foi pro trabalho dela. Deixa eu só ver se é isso. Ela foi pro trabalho dela e ela tava com... Gente, ela estava com as mesmas roupas que ela sempre usava. Calça masculina. Como que é aquela roupa íntima masculina? Vamos dizer que é cueca, mas ela usa outro nome. Ela tava com suas roupas masculinas, seu jeito masculino, usando um top, apertando ali o peito. Ela tava normal, ela tava com, assim, a sua aparência normal. Mas quando ela chegou no trabalho dela, cara, olha só o que o amigo dela fala pra ela. Você está diferente. O que você está querendo dizer? Ela perguntou, né? Sei lá, cara. Você só parece que está brilhando mais. Tipo, cara, ela não mudou a roupa dela ainda e tal. Ela vai mudando com o tempo, né? Ela tava com as roupas dela normais. Mas ela tinha encontrado Cristo na noite anterior. Cara, ela encontrou Cristo. E só isso fez o rosto dela brilhar. Fez o rosto dela Sabe quando Moisés desce do monte e o rosto dela tá brilhando? Provavelmente era isso que estava acontecendo com ela, porque ela encontrou a presença de Cristo, ela foi encontrada. É lindo, gente, é lindo. E aí, nesse dia, coincidentemente, nesse dia que ela chegou no trabalho e tal, ela disse que ela é uma pessoa introvertida, né? Apesar de que nas redes sociais, no Instagram dela não parece. Mas ela é uma pessoa introvertida. E infelizmente, para uma pessoa introvertida, ela foi colocada pra ficar atendendo as pessoas na bancada ali, né? E aí, ela disse que ela tá atendendo uma pessoa e atrás da outra pessoa ou da outra pessoa, não sei. Mas alguns clientes antes tinha uma menina. E ela fala que essa menina era muito bonita, tal. E que se fosse antigamente, bastasse ela sorrir. E essa menina, se sorrisse, ela sabia que tinha chance. Quer dizer, se fosse a Jake de antigamente, vamos dizer assim como diz o pessoal do Antigo Testamento, bastava ela sorrir. Se a menina sorrisse, ela já sabia que tinha ali uma chance, né? E aí, se ela me fitasse com um sorriso, seria seu jeito de me revelar a verdade a seu respeito sem dizer uma só palavra. Quer dizer, se ela sorrisse, se a menina sorrisse, quer dizer que a menina tava afim dela também. Mas hoje, segura essa parte, galera, mas hoje eu não podia olhar firme. Olhar firme que ela fala é olhar aquele jeito assim, ó. Eu não sei, aquele jeito sedutor, sabe? Bem, eu podia. E aquele negócio, né, cara, liberdade não é fazer tudo o que eu quero, mas é escolher e não fazer. Isso é liberdade. É por isso que o cristão, ele é livre. Porque o cristão tem a escolha de, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas por amor a Cristo, eu escolho não fazer tudo o que eu quero. Eu escolho não viver tudo o que eu sinto. Isso é maravilhoso. Bem, eu podia. A salvação não incapacitara meus olhos de funcionar, nem a sua beleza de perturbar o ambiente. Sem dúvida, eu podia fazer o que sempre fiz, permitindo que esse corpo me dominasse. Cara, segura essa, galera. Vocês estão prontos? Porém, nele habitava outro dono. Alguém que estava envolvido com um túmulo vazio e um Salvador ressurreto. Cara, quer dizer, ela fala, permitindo que esse corpo me dominasse. Eu poderia permitir que esse corpo me dominasse.
Eu poderia muito bem fitar aquela menina, dar aquele sorriso sedutor, dar aquele olhar ali, sei lá como, né? Leonardo DiCaprio, assim, olhando. Ela podia. Mas a questão é que no corpo dela agora havia outro dono. O corpo dela era de outra pessoa. E essa pessoa era um Cristo. É Cristo que ressuscitou. Gente, eu podia acabar o vídeo agora, porque agora já é 15h34, 15h36, eu podia acabar o vídeo agora. Mas eu coloquei outros pontos e não dá pra parar de falar. Terceiro ponto, o segundo já foi incrível, né? Terceiro ponto, que é um ponto que eu comentei no comecinho do vídeo. O casamento não era o que me tornaria inteira, mas a obra de Deus em e por meio do meu casamento, junto com qualquer outra coisa que o oleiro escolheu para me formar com seu barro. Deus foi meu primeiro amor. Casei com ele muito antes de casar com Preston. E com Deus eu estaria casada mesmo depois que a morte me separasse do homem a quem jurei amar até o fim. Quer dizer, gente, Cristo me chama para isso, para um casamento com ele. É um casamento que não termina com a morte, mas continua após a morte, porque estaremos casados com ele na eternidade. É para isso que o Senhor nos chama. Essa é a nossa verdadeira chamada, um casamento, um compromisso com Cristo, sabe? E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas acham que quando elas deixarem as suas vidas, e aqui eu falo gays, lésbicas, sei lá, elas acham que elas têm que necessariamente casar. Não, mas Cristo não nos chama para isso. Cristo nos chama para um relacionamento com Ele. E como a Jake diz no começo, independente de ficar solteira, solteiro, casar ou não, mas as duas realidades devem ser vividas em Cristo. Qualquer das realidades que acontecerem, elas devem ser vividas sobre a luz do Evangelho, sobre a luz de Cristo. Antes de nós nos relacionarmos com o sexo oposto, devemos estar em um relacionamento com Cristo. E entender que Cristo é o nosso primeiro amor. E que antes de nós nos casarmos com a outra pessoa, nós já estamos casadas com Cristo. E isso é maravilhoso, né? É incrível. Penúltimo ponto, acredito eu. Penúltimo ponto, galera. Não. Aí, aqui é um ponto muito importante. Muitas pessoas falam, cristão gay. E a Jake, ela tá falando, esse é uma parte do livro em que ela vai trazendo uma parte mais teológica, vamos dizer assim. Ela vai falando que agora, não creio que seja sábio verdadeiro em relação ao poder do Evangelho, identificar-nos pelos pecados do passado ou pelas atrações do presente, tentações do presente. Devemos ser definidos apenas pelo Cristo, que venceu a ambos em benefício daqueles a quem chamou para si. Todos nós, homens e mulheres, e aqui me incluo, que conhecem bem o que é tentação sexual, não somos, enfim, definidos por aquilo que a nossa tentação fala a nosso respeito. Somos aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, nossa identidade última é bastante simples. Somos cristãos. Quer dizer, não existe essa de cristão gay. Não, porque Cristo não nos chama mais pelos nossos pecados. Nós não somos mais definidos por aquilo que sentimos. Seja uma atração presente ou uma atração que ficou no passado, ela não nos define mais. Então não existe cristão gay. Existe apenas cristão. Porque Cristo é suficiente para nos definir. Cristo é a nossa identidade, então somos cristãos.
E isso é incrível, gente. E a pessoa que não consegue ver a beleza do evangelho, cara, essa pessoa tá muito cega. Sabe? O inimigo cegou o entendimento dessa pessoa. Porque, cara, o evangelho é incrível. O evangelho é uma coisa que eu sempre falo na minha igreja. É loucura. É muita loucura. Todos nós que cremos no evangelho, todos nós que amamos a Cristo, todos nós que temos sede por Cristo, somos muito loucos. E o evangelho é muita loucura. É muita loucura porque enquanto o mundo chama eu e você para vivermos aquilo que nós sentimos, para nos definirmos conforme aquilo que nós sentimos, Cristo fala, gente, tudo isso é passageiro, mas eu sou a rocha inabalável. Cristo é a rocha inabalável e Ele nos chama para que possamos estar neles e a nossa identidade fixa na rocha, que é Ele. É para isso que Ele nos chama, gente. E último ponto, vamos para o nosso último ponto, quinto ponto, não menos especial, mas, gente, sério, leiam este livro, propaguem este livro, e melhor ainda, andem com este livro plenamente na rua, tá? Não tenham vergonha, principalmente, ó, se alguém questionar, ande com este, ande também com a Bíblia, um de cada mão, para que toda pessoa que lê este título e achar loucura, você fala, sente aqui, meu amigo. Sente aqui que eu vou te falar da história mais louca que eu já li. Gente, porque isso daqui é evangelismo. Sério, ande com isso daqui na rua. Ande com isso daqui na rua. Para que as pessoas olhando para este título te perguntem e você, ó, fale para elas sobre Cristo, sobre a nossa verdadeira identidade, sobre esta mulher que abandonou tudo e se casou com Cristo. Eita, que coisa linda, gente. Quinto ponto, mas não menos importante, o foco de toda a Bíblia, o foco de toda a nossa vida, o foco de tudo. Se o casamento terreno não vai durar para a eternidade, não podemos pregar um evangelho que faça dele algo pelo qual se tem que morrer. O casamento terreno, segura essa frase. O casamento terreno é momentâneo. O casamento da igreja com Cristo é eterno. Nossa, não. O casamento terreno acaba. O marido morre, a esposa morre, acabou. Mas o casamento de Cristo com a igreja, meu amigo, este é eterno. E é este evangelho que devemos pregar. Aqui ela tá falando sobre um evangelho que venha, a sua atração sexual vai acabar, Cristo vai te libertar, você vai se casar com um homem, você vai se casar com uma mulher. Mas esse não é o nosso evangelho, esse não é o evangelho que Cristo prega, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é: vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este é o evangelho verdadeiro. O Senhor, Ele não nos promete que a luta vai acabar. Que, eu vou aceitar a Cristo, não vou mais sentir atração sexual. Eu vou aceitar a Cristo e tudo vai se resolver. Meu amigo, aceita Cristo pra você ver se vai resolver mesmo. O negócio se torna mais pesado, sabia? Pois se você não sabia, agora você tá sabendo. Meu amigo, se tu acha que ser cristão é um mar de rosas, pois é um mar de rosa. Porque apesar de você estar no mar de rosa, você passa por tribulação, turbulências. Mas deixa eu te falar por que é um mar de rosas. Porque você vai passar por tudo isso, mas Cristo vai estar ao seu lado. E esse é o foco do evangelho. Esse é o foco, gente, de que nós temos que entender que tudo aqui é passageiro, mas o nosso foco é o casamento com Cristo. Esse é o nosso foco. Esse é o foco do evangelho.
Gente, e aqui, ó. Se alguém te prometeu que você ia vir pra Cristo e tudo ia resolver, tudo ia melhorar. Ai, te enganaram, sabia? É, menino. Te enganaram. Não vai resolver. Às vezes não vai nem melhorar. Mas deixa eu te falar. Você não vai passar por nada disso sozinho. Nada disso você vai passar sozinho. Cristo vai estar ao seu lado. E tem uma passagem na Bíblia que eu não me recordo, mas alguém aí no comentário cite, por favor. O Senhor é o teu marido. É? Pois é, gente, o Senhor está ao nosso lado. E antes de nós nos envolvermos com qualquer pessoa, que possamos estar em um relacionamento com Cristo. Como ela está até hoje. Como ela está até hoje, gente. Ela é incrível. Ela, mais uma outra menina que eu sigo também no Instagram, Aline. Eu não me lembro o sobrenome. Elas são incríveis. E que você também possa, através deste livro, esclarecer muitas coisas para as pessoas e propagar com propriedade o verdadeiro evangelho. Espero que tenham gostado deste vídeo. Em breve teremos mais livros. Teremos um livro sobre espiritualidade e emocionamento saudável. Teremos mais um livro sobre identidade sexual, que eu acho que é da Rose Bertfield, que é união em... acho que identidade sexual. União com Cristo e identidade sexual. Ela é incrível. Temos também um livro aí chamado Ilíada, que é grego, mitologia grega, de faculdade. Mas assim, é maravilhoso também, sabe? Gostei bastante, tô lendo, mas gostei bastante, muito bom. E acredito que seja isso. Gente, assim, ó, terminei faculdade, mas aí começa, né, trabalhos. Mais uma pós-graduação vindo aí, pra honra e glória do Senhor Jesus. Não garanto que serei constante, não. Mas o que eu garanto é que, sempre que possível, estarei aqui presente. Gravando mais vídeos, falando sobre mais livros e principalmente falando mais sobre ele, aquele. Se você pensou em Jesus, acertou. Enfim, a paz do Senhor a todos. E se você tá vendo esse vídeo em 2025, parabéns, quer dizer que deu tempo de soltar. Agora se não, feliz ano novo, gente!